galera! Agora, na terça-feira, nós também temos filosofia. E hoje nós vamos falar sobre o pensar para criar. O que é isso? Como que eu penso para criar? O pensar nos ajuda, a compreender o que acontece ao nosso redor. E pensar também ajuda a questionar as coisas como elas são. E nós poderíamos pensar se elas fossem diferentes, Porque vocês podem tanto pensar outras formas daquilo que vocês já conhecem, como que poderia existir um pássaro que voasse de outra forma? Ou por que existe esse pássaro? Por que ele voa? Ou também nós podemos inventar coisas que não existem, tudo no nosso pensamento. Porque o nosso pensamento tem muito poder. Então, pensar para criar coisas novas, interessantes, isso se chama criatividade. É quando nós criamos algo no nosso pensamento. Às vezes também, porque não podemos realizá-los. Principalmente os artistas. As crianças são pessoas muito criativas, sempre estão criando brincadeiras, criando momentos. Você não precisa também criar uma coisa que nós possamos pegar, uma coisa material. Você pode criar uma brincadeira, você pode criar uma música na sua cabeça. Então, a criatividade ela vai muito longe e ela pode criar diversas coisas de várias formas. Lá no livro de filosofia, nós vamos trabalhar a página 13, a página 14 e a página 15. Frutas e verduras são alimentos nutritivos e necessários para uma alimentação saudável. Então, o pintor italiano chamado Giuseppe Arcimboldo olhou para esses vegetais de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Esse artista ele criava várias obras de arte usando alimentos, usando frutas, vegetais, ele formava imagens. Percebam lá na imagem, obra de arte O Verdureiro. Se você olhar da forma que está sendo apresentada no livro, você até parece que é uma tigela cheia de legumes, não coloridos. Assim como ela está, já está muito bonita, muito chamativa, Diferente também, criativa, porque nem todo mundo pensou em usar esse tipo de alimento para criar obras. Eu não vou contar para vocês o que vocês vão ver virando a obra de ponta cabeça. Eu vou deixar vocês descobrirem e verem como a criatividade desse artista era enorme. Vocês também vão conhecer o artista brasileiro Ricardo da Cunha Lima. Esse artista criativo escreveu um livro chamado De Cabeça para Baixo, com poemas que incentivam o leitor a olhar o mundo de novas maneiras. Então ali nós temos uma poesia chamada Alface Aérea. É uma poesia bem diferente, bem engraçada assim, e ele pensou em outra forma de fazer poesia, Assim como diz lá no início do texto, que nós podemos pensar outra forma de fazer com que aquela coisa que já existe seja diferente, fazer de outro jeito. Foi isso que o artista pensou, fazer uma poesia de outra forma. Então ele criou uma alface que, se nós formos ver, não dá para procurar, não dá para comprar essa alface no supermercado, mas na cabeça dele ele criou essa alface aérea e ele imaginou como ela poderia ser. Então tudo isso foi a criatividade dele. Ele pensou outro tipo de alface, como ela poderia ser, o que ela poderia fazer. Ele pensou em escrever o poema. Então depois vocês vão estar conversando com a família de vocês sobre a obra de arte que vocês viram, o que vocês perceberam dela assim que olharam. E nas questões número 2 e 3 tem um desafio para vocês. O primeiro desafio é montar também uma obra de arte usando frutas e verduras que vocês tenham aí na casa de vocês. Vocês podem estar fazendo ela como o artista fez dentro de uma tigela, encaixando. Vocês podem também fazer elas diretamente na mesa, organizando elas de uma forma que fique um desenho, fique alguma sequência, como vocês usarem, como vocês imaginarem. Lembrem que é para usar a criatividade. Gostaria que vocês enviassem essa foto dessa obra de arte. Pode enviar lá pelo Clipe Escola, pode também estar postando nas redes sociais e marcar a escola, para eu estar vendo como que vocês conseguiram montar essa obra de arte de vocês, essa obra de arte de frutas e verduras. Lá na questão número 3, também vocês vão fazer no caderno de vocês, no caderno de atividade, vocês vão estar desenhando como que poderia ser essa verdura aérea, assim como o artista imaginou aquela poesia e desenhou uma alface aérea. Ele pensou, poxa, uma alface aérea? Aérea quer dizer que voa, então eu vou desenhar a alface como se fossem asas. Vocês também vão imaginar isso.
Então, vocês vão imaginar uma outra verdura, ou também pode ser alface e fazer o desenho segundo o que vocês imaginarem. Como que poderia ser uma verdura aérea, uma verdura que voa? Poderia ser esse desenho no olhar de vocês. Eu sei que vocês são muito criativos, então vão sair desenhos incríveis. Boa atividade para vocês, bom desenho, boa imaginação, boa criação e até amanhã.